sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso primeiro episódio do Vozes Afirmativas, um espaço destinado às vozes e às ações do AfirmaSUS. Eu sou o Gleidson. Eu sou a Aline. E a gente está aqui muito ansioso de estar iniciando essa nova jornada com vocês e com os nossos entrevistados aqui, os nossos convidados. E eu gostaria de dizer que esse espaço ele é destinado a dar voz, visibilidade e eu acho que, acima de tudo, promover a equidade na nossa saúde pública. Porque quando a gente fala de SUS, né, as pessoas já sempre escutam, o SUS é para todo mundo. E, na realidade, não é isso. Quando a gente encara o dia a dia na realidade, a gente vê que cada corpo, cada história, cada pessoa tem uma necessidade diferente. E é aí que o AfirmaSUS ele trabalha. O AfirmaSUS ele é uma iniciativa do Ministério da Saúde, né, e conta com a força da UEMA Campus Caxias e também de diversas outras instituições pelo Brasil. E o nosso objetivo é mostrar como essa força conjunta pode chegar na ponta e facilitar, né, fazer com que a saúde pública ela seja de fato para todos, respeitando a individualidade e a necessidade de cada um. Então, é justamente o que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai conhecer um pouco das ideias do AfirmaSUS, as ações que vão ser realizadas e também quem são esses grupos prioritários. E hoje, né, para brilhantar o nosso primeiro episódio, estamos aqui com 2 doutores. A professora Josineide Teixeira Câmara, que possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em enfermagem pela UFP e doutorado em programa de pós-graduação em medicina tropical pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente ela é coordenadora do Prof. Saúde na Universidade Estadual do Maranhão, coordenadora do PED Saúde e também do nosso programa AfirmaSUS. É professora titular da universidade e docente da residência multiprofissional de saúde da família na UEMA. E o professor Jackson, né, professor e doutor, que é doutor em História Social na Amazônia pela Universidade Federal do Pará, mestre em História Social pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em História do Maranhão pelo Instituto Superior Franciscano, professor do Programa de Pós-Graduação em História, mestrado e doutorado profissional na UEMA e professor do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional, coordenador do Grupo de Estudo de Gênero do Maranhão e professor adjunto da UEMA. Também é diretor do curso de Histórias. Ele também desenvolve pesquisa sobre história e gênero, masculinidades, feminilidades, sexualidade, surdez, sociabilidades, ensino de história e prática no ensino e questões étnicos, raciais e outras temáticas. Pronto, então, primeiramente, né, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio. E antes de fazer qualquer pergunta, né, para que vocês falem um pouquinho também da carreira de vocês dentro do SUS, né, as vivências de vocês dentro do SUS, caso vocês queiram relatar. Bem, bom dia, pessoal. Eu sou Josineide, enfermeira. Acho que eu atuo no SUS desde a graduação, nas práticas, já que, vou botar aqui desde 99, 98, que foi quando foi minha graduação, que eu já atuo no SUS, e sempre me chamou a atenção realmente atuar sempre tive algo que me levasse para eu estar prestando assistência a populações, né, mais vulneráveis, populações onde requeriam mais atenção e de difícil acesso à saúde. Eu lembro que quando eu ia fazer as práticas, eu sempre era voluntária de ir para a zona rural para fazer aquelas ações, aquelas campanhas naqueles locais mais distantes. Quando foi meu primeiro emprego, eu também trabalhei num bairro em Codó, que era a periferia e um dos lugares mais pobres, dos bairros mais pobres de Codó. Quando eu vim para Caxias, também atuei na periferia, onde a gente lida diariamente e você vê, e onde eu via, e isso me emocionava muito quando eu estava atuando na saúde da família, que eu via exatamente as minhas ações tendo efeito, que era você atuar com uma família que não tinha casa, simplesmente estava levantando, uma taperazinha levantando para... mudando, chegando no bairro naquele dia, e onde eu ia para lá, a gente de saúde levava para a gente fazer a visita, e eu dizia assim, do que é que eu vou tratar de saúde se essa família não tem nem o que comer? E ainda hoje eu me emociono falando disso, porque foi assim, acho que foi a primeira semana de trabalho.
apesar de eu já ter vivenciado isso na graduação, mas eu nunca tinha visto isso muito próximo de mim e me deixar sem ação. Porque eu chegava lá com algo na minha cabeça do que é que eu poderia ver, uma criança com febre, uma desnutrida, gripada, a mãe com isso, com aquilo, e a gente chega com o diagnóstico para dar o medicamento e você vai. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sem ação, por quê? Porque eu não tinha nada o que fazer, não adiantava eu fazer qualquer diagnóstico, dar qualquer remédio, se eu cheguei lá e a família não tinha o que comer. Então, eu olhei para a agente de saúde, dei a volta e fui chorar, porque eu disse, não tem o que eu fazer aqui. Ou tem. Aí eu chorei, quando eu parei, respirei, eu digo, eu tenho o que eu fazer aqui, o que é? Gente, cada um vai nas suas casas e vamos trazer comida para eles. E aí as agentes que estavam, cada uma foi nas suas casas, também morando no bairro, cada uma com suas dificuldades, mas todo mundo trouxe. Eu fui no supermercado, comprei uma cesta básica e levei. Eu digo, pelo menos a gente garante comida para essa família, que já é alguma coisa. Então, o que eu tenho para fazer por momento, para aqui agora, de assistência, é isso. Então, isso sempre me chamou muito para eu ir. De certa forma, eu fui levada. E quando eu vejo, eu penso que eu tenho que fazer algo, né? Que aí é a parte do nosso servir quanto profissional de saúde, quanto enfermeiro, não é só estar lá o curar. E acho que nesse dia eu entendi que a minha assistência e o meu servir não era só no curar da doença, mas sim estar prevenindo mais a doença. Por isso que eu sempre gostei, amo mesmo saúde da família, de ir para atenção básica, porque a gente está lá atuando no território vivo, a gente está vendo a comunidade, a gente está vendo as pessoas, a gente entende o contexto onde cada um vive, sem ser só aquilo que a gente consegue compreender numa interação em uma consulta, quando está só o profissional de saúde e o paciente. Não, lá você vive o território, você vive o contexto, você compreende melhor a abordagem. E lá você vê que você, quanto profissional de saúde, se você não entrar numa negociação, num acordo e chamar a família, o paciente, você não consegue fazer nada, porque ele vive num contexto, se aquele contexto não permitir, não adianta atuação de saúde. Então, a gente tem que... E, assim, para mim, o SUS ele é maravilhoso. O SUS, para mim, ele é maravilhoso porque ele permite a gente fazer isso. Ele permite a gente ir de uma realidade dessa que eu estou acabando de falar, e a gente ir também atuar como já tive uma outra realidade totalmente o contrário, de eu estar no Sírio-Libanês fazendo um estágio no Sírio-Libanês, com alta tecnologia, com tudo, que é todo privado, mas tem a parceria do governo federal com o hospital, onde você vê tecnologia de ponta, de fazer tipo scanner, raio-x conforme scanner, para você diagnosticar as doenças no mesma hora, com os tratamentos de primeiro mundo, como a gente chama, que tem. Então, eu defendo, eu sempre defendi e defendo o SUS, né? Porque ele permite que a gente faça isso. Apesar de hoje eu não estar na assistência direta, mas a gente consegue fazer SUS sem estar diretamente sendo voluntário por meio da universidade ou por meio de um projeto desse, como é o Afirma SUS. Olá, bom dia, né? É um prazer estar aqui, né? Fiquei emocionado também com o depoimento da professora Josineide. E assim, ela falando, né? E eu também vou me emocionar aqui porque eu já fiz, já senti o SUS na minha vida, né? Quando eu fui diagnosticado com hanseníase, né? E aí foi logo quando a lágrima já está querendo vir aqui. Foi logo quando eu assumi o concurso na universidade, né? E aí essa relação, né? Dessa prioridade com as pessoas que o SUS faz é inacreditável. Por isso que a gente entende que o SUS ele é grandioso na sua ação, né? Então, pensar a utilidade do SUS na vida das pessoas, das populações minoritárias, dos grupos minoritários, é você entender a prática da humanidade, né? A prática da relação com o outro. Eu acho que o princípio da equidade ali sendo constituído na sua estrutura, né? Eu sou um defensor do SUS, né? Não só porque já fui um usuário mais assíduo, né? Devido às questões sociais, né? Que me antecedem antes da minha profissionalização, mas também por causa
por entender, né, que ele consegue agregar, mesmo às vezes com muita dificuldade, né, questões sociais de extrema relevância. Então, assim, o diagnóstico da hanseníase, né, que foi ali uma mudança, né, de estrutura na minha vida, fez com que eu entendesse, né, o quanto que o SUS é importante. Já entendia isso como importante, mas, por exemplo, a medicação que eu tinha que buscar todo mês, né, a relação do cuidado, né, a ideia da orientação, né, desse percurso. Eu estava fazendo doutorado, e aí eu saí de Caxias, não tinha como vir buscar a medicação aqui em Caxias, eu estava em Belém, e o SUS mais uma vez se presentificando na minha vida, né? Eu fui num posto de saúde em Belém, e aí todo o meu processo foi dividido, né, entre Caxias, quando eu estava aqui, e em Belém. Então, assim, o SUS ele é inacreditável, assim, na sua estrutura, né, na forma como ele cuida, na organização como ele entende a necessidade das pessoas. Claro que a gente sabe que existem muitas questões ainda a serem estabelecidas, porque ele é grandioso não só na forma humana como ele trata as pessoas, mas também na territorialização dos espaços da quais ele faz parte. Então a gente tem ali, né, um sistema único de saúde, né, que é vida, né? A professora falando sobre o território, esse território que é cheio de subjetividades, né? Cheio de especificidades. Logo no início da sua fala, você falava sobre essa dimensão do cuidar, né? Da dimensão da ação, né? Então a gente percebe nitidamente quanto que isso transforma vidas, né? Quantas pessoas hoje estão sendo curadas, quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão sendo cuidadas pela estrutura organizacional que o SUS se propõe a fazer. Então, a gente tem que realmente ser defensores, né, do SUS, não só para quem já fez o uso das suas medidas, né, de cuidar, mas também pelas maneiras como isso pode, né, estabelecer no âmbito social uma relação de equidade, nem de igualdade, mas de equidade mesmo, né? Porque, assim, hoje a dimensão mercadológica que a gente sabe que a saúde tem, né, e isso faz com que haja uma relação entre pessoas, né, e as pessoas sendo tratadas diferente. Hoje existe um mercado grande, né? Mas o SUS, ele humaniza esse processo quando ele diz, olha, por mais que haja grandes tecnologias, né, por mais que haja grandes investimentos no setor privado, mas muitas coisas ainda são feitas apenas pelo SUS, né? Então a gente entende que ele precisa ser cada vez mais evidenciado como uma política, né, de saúde, né, que transforma vidas. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é o que exatamente é o AfirmaSUS e por que ele é tão necessário hoje? E, além disso, como é que o projeto garante que a saúde chegue de forma justa para quem mais precisa e não apenas de um jeito igual para todo mundo? Bem, o projeto AfirmaSUS é uma das edições do Ministério da Saúde, essa é a primeira, e uma proposta do Ministério, inclusive, vai ter um acompanhamento muito grande desse projeto nesses 2 anos, porque a ideia é tornar ele permanente. Não ser só um edital, mas, como foi agora a seleção, mas que ele se torne algo permanente, exatamente, né, para... O programa vem aí, nasce para exatamente enfrentar, né, o que a gente ainda vê aqui no Brasil, que é a desigualdade ou acesso à saúde. Então, como essas são as ações afirmativas, e aqui em Caxias, o projeto, eu penso que ele traz exatamente essa proximidade entre a universidade, o serviço de saúde e a comunidade, que é exatamente o que exige para que a gente possa principalmente ter acesso, especialmente aquelas comunidades que estão à margem, né, do acesso à saúde, que tem dificuldades ou que tem várias barreiras de ter acesso a essa saúde, com a população indígena, população de zona rural, os quilombolas, população cigana, o grupo, pessoas com deficiência, LGBTQI, população LGBTQI+. Então, eu penso que exatamente traz aí, que esse também é a proposta do projeto, já que o
o público voltado, os bolsistas, são exatamente essas ações afirmativas, de preferência com esse público, e eu penso que aqui para a gente, como já foi até falado pelo professor, né, hoje o acesso à saúde, não basta que a gente tratar todo mundo hoje de forma igual, mas aí trazer aqui, principalmente para a AfirmaSUS, esse princípio do que é a equidade, que é um dos princípios doutrinários do SUS. Tá lá, igualdade, universalidade, equidade e integralidade como um desses princípios doutrinários, e o AfirmaSUS ele traz muito aqui essa ideia de equidade, aonde a gente tem que entender que o território ele é vivo, que esse território ele é mutável o tempo inteiro e que cada território, cada pessoa, cada família, né, é diferente, tem as suas necessidades, e eu penso que a gente, para entender e atuar como saúde, como profissional de saúde, e que a gente veja o produto, a nossa produção, porque qual é o nosso produto quando a gente está falando de saúde? A nossa produção é a gente produzir saúde, que às vezes isso não é palpável, isso não é, como é que se diz? Às vezes você não vê isso. Não é visível. O que é saúde? A gente produz saúde. Para a gente conseguir produzir saúde e prevenir doenças, a gente tem que entender como que é a dinâmica e o contexto daquele território onde essas pessoas estão inseridas. Principalmente essas pessoas, né, com culturas diferentes, com hábitos e costumes diferentes. A gente precisa entender que não é só o meu saber técnico, científico e lá que eu vou resolver, que a gente não consegue fazer isso, porque o território é vivo e o território tem a sua particularidade. E a gente atuar em populações indígenas, quilombolas, a gente vai ver sim que aí tem essa barreira intercultural entre o profissional que é formado na academia e quando você chega e lida com a realidade, né? Que aí você vai ter vários contextos que vai interagir, que vão perpetuar nessa interação profissional, paciente, e eu penso que o AfirmaSUS ele vem exatamente para isso, dá também uma formação para os estudantes, para os monitores, dessa realidade que, às vezes, por mais que você vai lá, eu fui um dia na unidade, eu fui um dia na zona rural, mas é diferente de você estar convivendo, de você estar vivenciando e de você ter essa perspectiva ainda na academia, né? Isso contribui muito na formação do profissional. Então, eu penso que o AfirmaSUS também ele vem para isso, trazer uma visão mais crítica para esses estudantes, para os monitores que estão no projeto, os profissionais de saúde também que estão envolvidos, porque também quando a gente leva essa sensibilidade, essa nova visão, o profissional, por mais que ele não tenha tido a formação, fica mais sensível em olhar essa população, de entender melhor as barreiras culturais e de costumes para poder exercer uma melhor assistência. E eu acho que o AfirmaSUS a gente vai estar enfrentando isso e tem que quebrar aí um pouco essas barreiras, principalmente com essas populações, né, que às vezes a saúde tem ou o SUS tem uma dificuldade de acessar, seja lá qual for a barreira. Eu acho que é importante evidenciar, professora Josineide, que o programa ele vai constituir práticas de acessibilidade, né, tanto pelos profissionais que vão estar envolvidos, no caso dos monitores, os profissionais que são os profissionais que integram a rede, né, mas acho que o AfirmaSUS ele abre uma janela, né, que é extremamente importante. Qual é essa janela? É levar conhecimento, né, sobre direitos e deveres e sobre as questões que devem ser colocadas como urgentes, né? Essas populações que são o público-alvo do programa, eles são constituídos em si, né, em sua maioria, como pessoas que não acessam, né, de forma constante os serviços que o SUS estabelece, né? E trazer esse rol de conhecimentos, de reconhecimento que o programa, né, que o projeto tem, é mostrar essas janelas, essas portas que eles podem acessar, que eles podem entrar, construindo essa ponte entre o conhecimento técnico, como a professora Josineide mesmo colocou, e esse processo de humanização, né, que deve ser evidenciado ali no âmbito de uma formação humana. Então, a gente só percebe ganhos, né,
tanto de quem vai entrar no programa, quem acessa o programa, mas também as pessoas que são público-alvo do projeto. Perfeito, né? O que vocês falaram, a gente percebe que o programa ele não é um privilégio, né? É adequar o sistema à realidade de cada um. Então, isso é muito importante quando a gente principalmente quando a gente fala de saúde pública. E aí já, né, adentrando na próxima pergunta, na prática, como que esse projeto ele vai funcionar no dia a dia das unidades, né? O que ele pode proporcionar nessas unidades de saúde para esses pacientes e também para os profissionais? Bem, como que o projeto foi pensado? O projeto ele vai atuar tanto dentro quanto fora das unidades. É realmente a universidade ir para o campo para ver como que acontece o SUS dentro das unidades, já que vai ter os preceptores para estar recebendo e a gente vendo como que esses profissionais atuam e também os monitores estão atuando, já que o projeto ele tem um tutor, tem os preceptores, tem os monitores e tem o orientador de serviço que exatamente vai fazer essa ponte, né, entre comunidade, serviço e universidade. E também a gente vai estar desenvolvendo essas ações que eu penso que é bem além só dos estudantes. A gente vai estar envolvendo também a comunidade, porque um dos objetivos é a escuta dessas comunidades, de como que eles percebem, como que a comunidade percebe esse receber de saúde, essa assistência à saúde, como que a comunidade percebe o SUS, como que a comunidade e quais são as necessidades dessa comunidade. É realmente dar escuta, dar voz para essa comunidade, para que a partir daí a gente possa estar interagindo e desenvolvendo ações mais voltadas de saúde, unindo a universidade, o serviço e a comunidade, mas a base é escutar essa comunidade, né? Esse grupo que está de professores, de profissionais de saúde, de estudantes, é exatamente pensando nisso, da escuta ativa a essa comunidade para que a gente possa, assim, a partir daí, né, estar desenvolvendo as melhores intervenções baseado nessa escuta, como rodas de conversa, podcast, materiais educativos, assistência, ou até desenvolver assistência direcionada com protocolos direcionados para aquela comunidade, para aquele local, né, para aí sim atender, valorizando os saberes, valorizando o costume daquele local, daquele território, para que realmente a gente tenha uma assistência humanizada e significativa, pensando naquela população, naquele público. Eu acredito que a dinâmica, né, metodológica, vamos pensar assim, do projeto é a integração entre saber científico e saber, né, social também, né, porque acho que uma coisa que vai agregar muito são as relações estabelecidas no cotidiano, tanto de quem está inserido na rede como quem está aqui. Então, eu acho que é integrar, né. Eu acho que a dinâmica, a dimensão metodológica do fazer do projeto é pensar a relação do como o conhecimento vai ter utilidade social. Né, acho que a proposta do grupo, né, é pensar essa relação de como esses momentos, né, de troca de informações e de informação com conhecimento, né, vai fazer com que essas populações acessem as relações, né, aliás, as dimensões de oportunidade de melhoria da condição social, né, da saúde, dessas populações de um modo geral. Então, seguindo a fala do professor e também como a professora havia citado, né, a gente já tem os grupos definidos, que são quilombolas, ciganos, o grupo LGBT, né, pessoas negras, a comunidade trans. Então, em cima do que foi dito, quais são as maiores dificuldades que ainda impedem que esses grupos consigam um atendimento digno e seguro no SUS, seja o preconceito, a falta de acessibilidade ou então a estrutura? Eu acredito que nós temos uma cultura que a gente precisa, e por isso que o Afirmações ele se estabelece como uma ação de abrir portas e janelas, como eu disse anteriormente. Por quê? É preciso, antes de tudo, desconstruir um pensamento ainda colonizado sobre alguns sujeitos e principalmente dos grupos minoritários. A gente percebe por que essas pessoas não acessam o serviço, né, do SUS, porque elas entendem que elas não têm direito.
Então, acho que a primeira ação do projeto é esclarecer que esse direito ele é universal, né? Ele precisa ser integrado, ele precisa ser incluído e integrado como um dos princípios, né, norteadores do SUS, para que eles possam compreender a sua importância e, claro, acima de tudo, a relação social que vai ser estabelecida em relação a eles. Por isso que os grupos minoritários, eles precisam primeiro acessar a informação junto com o conhecimento. A segunda parte, que acho que é a mais importante, no sentido de agregar a esse ponto, é a relação de desconstrução, né? A gente sabe que os profissionais de saúde, né, em sua maioria, eles precisam passar por um processo de revisão mesmo, de olhares, né? Trocar as lentes, né? Por quê? A população trans, a população LGBTQIA+, a população cigana, eles precisam, não que sejam tratados diferente, mas eles precisam ser tratados dentro das suas especificidades, né? Porque, como foi dito no início, nós não somos iguais, né? Cada grupo, cada nicho, ele tem suas particularidades. E aí, por exemplo, como é que lida com a cultura LGBT? Como é que lida com a cultura de pessoas, né, que estão dentro do grupo das deficiências, né? Então, assim, cada grupo precisa ser entendido na sua especificidade. E eu acho que o papel do Afirmações é desconstruir alguns olhares, né, que ainda são muito conservadores. A gente sabe que os colegas que estão lá na assistência, né, às vezes leva para a assistência elementos do seu dia a dia. E eu acho que, como qualquer outra profissão, a gente precisa primeiro olhar o que a profissão oferece, o valor social dessa profissão. Então, assim, o enfermeiro, o médico, né, a pessoa técnica que está lá, ela precisa entender que o olhar dela social precisa mudar porque ela está lidando com pessoas. Então, acho que uma coisa importantíssima é criar momentos de aprendizagem, né, sobre como essas populações precisam ser tratadas. O nome social, a relação cultural, né, porque, por exemplo, como é que se trabalha com a cultura indígena? Quais as especificidades desse grupo, com a cultura cigana, né? Então, assim, cada grupo cultural e social, ele precisa ser entendido. Então, assim, o conhecimento vai ser extremamente necessário, porque aí, a partir dele, você vai entender, olha, a gente precisa aprender a nomenclatura da população LGBT, né? Como é que uma pessoa trans quer ser tratada, né? Sobre os indígenas, quais são os elementos, né, que eles compreendem que essa saúde da dimensão branca, né, da cultura branca, adentra dentro da cultura indígena, e assim como os outros grupos minoritários. Então, a desconstrução, eu acredito que até a descolonização de um pensamento cristalizado sobre essas populações minoritárias seja aí o ponto de partida para a gente poder humanizar cada vez mais a proposta do SUS. Eu acho que o Afirmações, tenho certeza que a dimensão é acessar primeiro essas lentes, limpar essas lentes e às vezes até trocar essas lentes para observar as pessoas como pessoas. Aí essa barreira é grande, né? Essa barreira que tu falou aí, ela é grande. A gente conseguir desconstruir, exatamente. A gente conseguir desconstruir isso e que a gente não consegue num dia, num ano, porque também a gente está se falando de um sistema cultural, né? A gente está falando de um sistema cultural e aí trazendo mais para o dia a dia mesmo da saúde, na minha experiência, a gente vê que tudo isso que o professor Jacques colocou, a gente evidencia isso quando a gente está lá no território, quando a gente, inclusive eu me colocando quanto profissional de saúde, né? E aí que a gente, colocando como profissional de saúde, a gente vê a importância que a gente não vê tudo na universidade mesmo, a gente não tem como ver tudo em 5 anos, a gente sai um profissional generalista, já porque a gente segue um projeto, uma matriz, onde a gente recebe aquela formação e a gente não sai com tudo. Então, eu trago aqui, realmente já foi evidenciado pela fala do professor Jackson, o preparo mesmo do profissional. Não é só, também tem uma questão de estrutura física das unidades, mas dos serviços de saúde, institucionalizado com seus protocolos, com as suas rotinas, com seus POPs, tem tudo isso, né, institucional, mas tem aí também o preparo desse profissional de saúde, de como ele
foi trabalhado na universidade. Eu penso que para quem está no AfirmaSUS, para quem está nos PETs, vai ter uma visão diferente na sua formação de quem não conseguiu participar desses programas, porque isso evidencia, traz para você viver isso, e isso já contribui na sua formação para você já sair com um olhar quando a gente vai lidar com essas populações. E eu vejo também que não só o preparo do profissional, mas também o preconceito ainda é muito vivo. E hoje o preconceito disfarçado, que para mim esse é o pior. Anteriormente a gente sabia identificar, hoje ele é bem mascarado, hoje ele é bem disfarçado, hoje ele não é tanto mais pela fala, mas pela feição, pelo olhar, onde você não pode provar muita coisa. Existe isso é muito vivo e muito arraigado ainda hoje no nosso dia a dia, que a gente diz assim, nós estamos no século XXI, com a disseminação, com a internet, todo mundo com acesso à informação, mas essa informação ela chega e todo mundo tem a sua percepção e recebe ela como com a sua visão, com a sua lente de mundo, né? Que a minha lente é diferente. Por isso, quando o Jacques falou aqui, por isso para mim é algo assim, uma montanha, quando ele diz desconstruir para a gente mudar essas lentes. Eu não sei se com a AfirmaSUS a gente vai conseguir mudar a lente, mas eu penso que a gente planta uma semente para a gente iniciar a mudança dessa lente. Né, para esse preconceito, para esse falta de preparo, para sensibilizar mais, que aí também não é só profissional, é gestão também de saúde, perpassa por tudo isso, fake news, a barreira do preconceito e também de acesso. Quando a gente vai assim, para a população, realmente, o Brasil ele é gigantesco, e aí a gente tem várias barreiras também de acesso, de como aquela população, de como a gente chegar a determinada população, como eu estava olhando na última reunião, que o pessoal estava dizendo assim, olha, a gente tem que ir para o território, tem que participar, e assim, toda semana tem que fazer atividade. E aí um colega pegou e disse assim, olha, eu estou no meio do Amazonas, para eu chegar em qualquer lugar eu levo 3, 4 dias de barco. Então, a gente tem essas barreiras de acesso. É a nossa realidade aqui de Caxias? Não, mas a gente tem, dentro de município de Caxias, a gente tem localidades que é 80 quilômetros de distância, que para deslocar profissional, não estou dizendo que isso é um dificultador e que estou justificando, não. Que a política pública está aqui, é para isso, o SUS está aqui, é para isso, e que tem que ter esse acesso, ele tem que chegar em todo mundo, independente de onde ele esteja, que esteja nesse território. É isso que a política e a lei defende. No entanto, quando a gente traz isso para a prática, a gente encontra essas barreiras. E a barreira de acesso é uma que é inegável, que são as barreiras geográficas de distância, de transporte, econômicas, de saber, que tudo já foi ressaltado pela fala aqui do professor Jackson. Né? Então, eu penso que a gente aí tem esse trabalho aí de formiguinha para a gente começar um tijolinho, para a gente começar realmente a dar mais acesso a essas pessoas e trazer essa comunicação, e eu penso que realmente algo que o professor falou que é muito importante, é das pessoas saberem que elas têm direito, e que elas têm direito para não cruzar o braço, porque também as pessoas às vezes cruzam os braços por achar que não tem o direito e não vão atrás e ficam só esperando. Eu penso que se a gente levar a informação e dar consciência para uma pessoa de que ela tem o direito, ela não vai ficar esperando, ela vai em busca. Né? Eu penso que aí o projeto também pode, a gente está plantando essa sementinha nas várias pessoas, aonde a gente conseguir chegar para dizer assim, eu tenho direito e eu vou em busca, sim, do meu direito. Eu acho que isso aí já, para mim, já é algo que de atingir os objetivos da gente conseguir executar o projeto com satisfação. Então, assim, ouvindo vocês, fica claro que o AfirmaSUS, ele é mais que um projeto, né? Ele é um compromisso ético. Então, assim, a gente viu aqui que a equidade, a gente pode descrever ela como a arte do bom e do justo, né? Eu vi essa frase em um livro, eu achei muito interessante. E quando a gente está falando da equidade, a gente pode dizer que ela funciona como uma régua que é bem flexível, ela deve se moldar à necessidade da população, seja a cultura indígena, o respeito à população trans, à população negra, ou então a barreira física enfrentada pela pessoa com deficiência.
Então, eu acredito que o Afirma SUS é o SUS olhando no olho de cada brasileiro e dizendo: você tem direito, e a gente está aqui para garantir isso. Então, isso é muito importante e é bastante relevante. Aí, com uma mensagem final, né, só perguntando assim para vocês, o que que vocês esperam futuramente, né, do Afirma SUS? O que que vocês pensam que ele pode promover por completo, assim, para a comunidade, para os profissionais? Eles falaram, eu falo. Primeiro entender que o Afirma SUS, quando eu falei das lentes, Gisneide, eu falei que é um processo lento mesmo, né? Eu reconheço. Mas acho que o Afirma SUS começa a usar um tecido mais correspondente para pegar essas lentes e começar a limpar, entendeu? Vai ser devagar? Vai, mas eu acho que a proposta é continuar limpando essas lentes para que as pessoas possam enxergar as pessoas como pessoas. Eu acho que o processo principal, né, que políticas como essa podem proporcionar a todas as pessoas, independente dos nichos, dos grupos, é você olhar ela no olho, né, entender que existe um processo de humanização que é necessário, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. A gente está perdendo isso, já, essa coisa de entender as pessoas, as suas particularidades. Então, eu acredito que trazer esse momento, né, de olhar as pessoas como pessoas, que é uma proposta do Afirma SUS, é criar integração e inclusão e a promoção de igualdade com a equidade sendo o ponto de chegada ali para poder o objetivo principal. Acredito que o Afirma SUS só tem a somar e é um movimento de união de forças. É isso aí, professor, também acho. Acho que a gente precisa, para mim, na minha perspectiva, todo mundo diz assim, tu anda só nas nuvens. Eu digo, eu ando nas nuvens, porque eu sonho muito alto. Eu sonho sempre quando eu fazer alguma coisa, tudo isso, eu digo, tudo isso, a gente conseguir fazer metade, tá ótimo, mas eu sonho muito alto. E para mim é deixar marcas mesmo. Quando eu digo que é plantar uma semente, sim, de limpar, concordo, a gente tem que limpar e plantar semente, a gente deixar a nossa marca assim no território, no serviço, e eu penso que o projeto ele vai trazer tudo isso. É a gente ajudar, é isso aí que o professor falou, é a gente olhar o outro não como objeto. A gente que é da enfermagem, a gente... Vamos dizer que nós somos mais humanos, aqui deve trazendo um pouco mais para a gente, porque na minha lente de mundo, eu sempre vejo o outro como um ser humano realmente. Apesar das interações, às vezes, não ser, que a gente sabe que existe vários tipos de interações interpessoais entre as pessoas, mas no momento da assistência, é você olhar o outro antes dele ser paciente, antes de ser o professor, antes de ser o prefeito, antes de ser o vereador, antes de ser o cantor, é um ser humano que está ali igual a você. Aí você para e pensa que se ele está ali no momento de assistência, é o momento para qualquer pessoa mais vulnerável, independente às vezes se é algo muito grave ou se é algo, como a gente faz a classificação, né, de grave, de tipo de assistente, tempo que a gente vai prestar, se é algo que não é muito grave, ou dá para esperar, mas é um momento de vulnerabilidade, principalmente quando aquela pessoa vai buscar o serviço. Então, eu penso que exatamente o Afirma SUS ele vai trazer essa sensibilidade para as pessoas, para a gente deixar essa marca e olhar realmente o outro como ser humano e que cada um traz a sua história. E que se ele está ali, às vezes é só se colocar, desenvolver essa empatia, se colocar para que a gente realmente cuide das pessoas. Eu penso que o Afirma SUS, a gente vai construir saúde com a comunidade, com as pessoas, e não porque aí é diferente. Se eu chamo a comunidade para construir junto com a gente, aí vai a escuta. Se eu chamo a comunidade e eu escuto e a gente constrói saúde junto, ao mesmo tempo eu estou trazendo a corresponsabilidade para essa comunidade. E a gente constrói saúde com eles, e não para eles, que é diferente de eu chegar lá e dizer, comunidade faz isso, que eu olhei e eu pensei isso, agora vocês executam. Né? Então, eu penso que essa é a marca, quando eu falei marca, eu penso que essa é a marca que a gente vai deixar, de estar construindo, principalmente com esses
mapear essas comunidades, esses espaços, esses territórios de população cigana, quilombola, LGBTQI+, pessoa com deficiência, e sim a gente deixar a nossa marca, né? Eu penso que é isso o projeto. É isso, né? A gente queria agradecer primeiramente aos convidados aqui pela participação, pelas palavras, agradecer a minha companheira aqui e aos ouvintes, né? Ao EMA Caxias e ao Ministério da Saúde, o Afirma SUS. E a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do Vozes Afirmativas, que é um primeiro episódio de muitos que virão por aí. E é isso, tchau.